algo errado nessa escola. Alguma coisa parece fora do lugar. Depois que um padre vira churrasquinho nas mãos de um demônio super overpower, a freira Irene é convocada pelo alto comando da igreja católica para investigar o possível retorno de Valak, que ao possuir Maurice ganhou uma sobrevida e também uma nova chance para aterrorizar uma galera numa pequena cidade da França. Irene então se vê obrigada a viajar até lá na companhia de uma noviça rebelde. Juntas elas vão fazer de tudo para impedir que a freira capirotesca conquiste um antigo tesouro perdido. Galera, depois de 5 anos do lançamento do primeiro filme, finalmente chega aos cinemas A Freira 2, o mais novo capítulo da saga Invocação do Mal. Eu assisti o filme ontem, vou trazer a minha opinião sem spoilers para não estragar a experiência de vocês no cinema. No entanto, antes de eu falar desse filme, já abençoa o like, joga o terço no inscrever-se para você saber quando tiver vídeo novo por aqui e clica nesse card pipocando aí no cantinho da tela, onde vocês vão poder ver a playlist derrotando e resumindo cada filme da franquia, o que inclui o tenebroso A Maldição da Chorona. Bora falar agora de A Freira 2. Eu vou mandar a real pra vocês, é melhor do que o primeiro filme? No geral a resposta é sim, porém em alguns pontos eu acho que o primeiro filme de 2018 ainda é superior. A Warner Bros provavelmente colocou mais grana nesse do que no anterior, o que foi um claro acerto, já que aqui nós temos vários sets de produção. A gente vê cenas na Itália, na França, na Romênia e até mesmo dentro de uma biblioteca maneira onde a igreja esconde os maiores segredos do Vaticano. Além disso, o longa trabalha melhor outras coisas como efeitos especiais, o que inclui até mesmo algumas criaturas capirotescas. Contudo, o maior acerto desse filme é o desenvolvimento de personagens, ou pelo menos da maioria deles. Aqui o Maurice tem um aprofundamento e a gente consegue simpatizar com o cara, diferentemente do primeiro filme, onde ele era basicamente o alívio cômico da trama. Nesse segundo filme, o roteiro se importa em fazer o público não querer que ele vire marmita nas mãos da freira, o que leva à adição de novos personagens, como a pequena Sophie e a sua mãe Kate, que são responsáveis por complementar esse desenvolvimento. Quem ganha uma bagagem maior em forma de flashback é a própria Irene, já que o filme explica o porquê dela conseguir ter peitado Valak no primeiro filme, assim como as suas visões. Por outro lado, eu achei a inclusão da personagem Debra, interpretada pela talentosa Storm Rage, muito mal desenvolvida. Na participação da atriz na série The Last of Us, que eu por acaso já cobri aqui no canal, ela é a peça central para fazer a trama realmente acontecer, mesmo que a personagem apenas esteja presente em um episódio da série. Em A Freira 2, por outro lado, ela se limita a segurar uma lanterna, e eu não tô brincando com vocês. O roteiro estabelece que a garota foi forçada a se juntar à igreja, e que ela de certa forma não consegue seguir o caminho da fé por não acreditar em algumas passagens da Bíblia que envolvem atos milagrosos. Esse argumento do roteiro poderia ser muito interessante se fosse explorado de forma consistente na trama, portanto a história poderia ter colocado a personagem num caminho que começaria na descrença e que através dos eventos do decorrer do filme resultariam na conversão da noviça. Dessa forma se demonstraria uma evolução da personagem, mas o roteiro prefere encontrar uma solução apressada, que na minha opinião prejudica muito o tom do filme. Referente à trama em si, o filme começa muito, mas muito bem, sendo que a cena de abertura deixa a gente na ponta da cadeira, porque mostra que a freira aqui não tá de brincadeira e que toda aquela antecipação do primeiro filme não existe mais, ou seja, a entidade capital não tá brincando em serviço, indo direto ao ponto para alcançar o seu objetivo. Isso traz uma preocupação pro público que entende logo nos primeiros minutos da trama que a freira tá muito mais poderosa e perigosa do que o primeiro filme, o que faz a gente ficar apreensivo com o que pode acontecer. Por outro lado, nem tudo são flores, porque por mais que a história comece muito bem, a parada vai ladeira abaixo no decorrer do filme, ou seja, A Freira 2 poderia ter sido um dos melhores longas da franquia Invocação do Mal. Acontece. O longa não foge muito da fórmula que os primeiros filmes de Invocação do Mal estabeleceram, que nesse caso é a investigação. Se na trilogia principal os filmes mostram o casal Warren reunindo pistas e tentando entender o que eles estão enfrentando, em A Freira 2 isso é mais ou menos imitado, só que no lugar dos demonologistas a gente tem Irene e Debra brincando de Sherlock, o que talvez seja a melhor parte do filme, porque é através desse arco que a gente aprende mais sobre Valak e o que ele quer. Não bastando isso, essa parte do roteiro nos leva para sequências bem legais, como aquela mostrada no trailer, onde a gente vê o capiroto se manifestando em revistas no meio da vila. O que eu quero dizer é que o filme começa bem, de forma muito mais violenta. O segundo ato também é legalzinho no decorrer da investigação, só que os problemas começam mesmo no terceiro e última parte do filme. Essa transição é muito mal escrita no roteiro, já que como a trama se divide em dois núcleos de personagens, nesse caso Irene e Debra tentando localizar
finalizar Maurice e o próprio receptáculo da freira sendo azucrinado no internato, a roteirista Akela Cooper não conseguiu ligar as duas pontas de forma natural, o que levou o time criativo a simplesmente colocar um personagem que aparece em 5 minutos para dar todas as respostas que a investigação central estava tentando descobrir, o que faz a gente se sentir um completo idiota, pois eu particularmente investi 1 hora da minha vida para acompanhar essa busca por respostas que deveriam ter sido descobertas por Irene e não jogadas na nossa cara por um Zé Ruela qualquer. É nessa ocasião que o filme se perde totalmente, porque ele não consegue acertar o tom. A produção quer colocar terror, comédia, ação, tudo ao mesmo tempo. Rapaz, tem até o UFC nessa parte que me fez dar uma gargalhada alta no cinema. Além disso, o terceiro ato se estende muito, perdendo o ritmo e tirando a gente do filme, o que é uma pena. Esse finalzinho da trama me lembrou muito o encerramento de Annabelle 3, o filme que eu mais desprezo dessa franquia. Nele a gente vê personagens correndo pra lá e pra cá, cometendo as maiores burrices, o que até mesmo inclui a freira Irene, que cai numa pegadinha do malandro que fez todo mundo revirar os olhos pra cima na minha sessão. Esse terceiro ato também é prejudicado pela duração do filme, que chegou aos cinemas com 1 hora e 50 minutos, o que na minha opinião é completamente desnecessário. A história poderia muito bem ter sido contada no padrão de 1h30, o que seria ótimo pra enxugar o final dele, onde a gente é obrigado a ver um monte de gente juvenil correndo do catiço, que deveria ter exterminado cada uma delas se o filme tivesse sido fiel ao começo dele, mas não, a história perde um tempo desgramado com esse esconde-esconde de 5ª categoria, o que me fez soltar uma segunda gargalhada na sessão que eu fui. Sabe o que é pior disso? É que A Freira 2 foi prometido como um filme que conectaria as lacunas com o primeiro longa de Invocação do Mal, o que ele faz de uma forma muito porqueira, por meio de uma cena pós-créditos. É óbvio que eu não vou falar o que acontece nela, mas através dessa cena a gente entende que a intenção do estúdio sempre foi fazer um filme que na verdade é o segundo capítulo de uma trilha dos próximos 3 meses. Esse acaba sendo o problema cada vez mais comum no cinema atualmente, os roteiros não conseguem entregar uma história com início, meio e fim, já que essa terceira parte sempre é deixada em aberto justamente para possibilitar que o novo filme seja feito no futuro. Eu queria também falar um pouquinho da direção de Michael Chaves, que ganhou o emprego depois de dirigir A Maldição da Chorona e Invocação do Mal 3. Então, a direção do cara manda bem quando se limita a brincar com a nossa imaginação, ao explorar as sombras dos cenários e a possível presença de Valak por trás delas. Por outro lado, quando ele parte pra ação, a direção se torna muito arroz com feijão, e o jeito como ele comanda a câmera não é nada original, e pior, ele se prolonga muito nas cenas, o que faz toda a atenção sair pela janela. No final das contas, A Freira 2 traz bons sustos, personagens interessantes, um conceito de caça ao tesouro muito promissor e que pode ser explorado no futuro desse universo. Sendo assim, a minha nota pra A Freira 2 é um 6. Galera, eu quero saber de vocês agora, deixa aí nos comentários, vale a pena ou não ir no cinema assistir essa continuação? Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque quando o filme for liberado no streaming, eu vou derrotar a Valak mais rápido e fácil do que Irene e companhia. Abençoa o like, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês na tela e por fim clica nessa playlist pipocando aí pra vocês assistirem todos os meus vídeos recapitulando e derrotando as entidades dessa saga, que tá quase chegando a 10 filmes. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!